Eu quero chamar a sua atenção neste momento para uma palavra que Deus colocou no meu coração para eu estar partilhando com você esta palavra. No livro de Gênesis, capítulo de número 37, o versículo de número 3, olha que interessante, você já conhece a Bíblia. Diz que Jacó, todos sabem, Jacó tinha 12 filhos e uma filha. E o filho mais moço de Jacó se chamava José. E no versículo de número 3, do capítulo 37, diz que Jacó ele fez uma túnica de couro toda colorida e deu para José. É esta palavra que eu quero partilhar com você da parte do Senhor. Irmão, se você entender a palavra de Deus, José, ele tinha 17 anos quando a Bíblia começa a relatar a sua história. José era um moço que, primeiro, ele era obediente, ele era amoroso, carinhoso com seus pais, a ponto do seu pai gostar mais dele do que dos outros irmãos. E Jacó então dá essa túnica de pele toda colorida para José. O que nós aprendemos nessa palavra? Essa túnica é um destaque, está simbolizando um destacamento na sua vida, na minha vida, na nossa vida. O crente, irmãos, ele tem que ser diferente. Nós estamos vivendo uma época em que o evangelho está tudo misturado, está se identificando com o mundo, igrejas que estão trazendo o mundo para dentro da igreja. Cadê a sua túnica de peles? Cadê o destaque? E olha que interessante, a Bíblia diz que começa uma perseguição na vida de José pelos próprios irmãos, a ponto de que os irmãos pega e coloca José em um poço, intentando matá-lo, intentando tirar a vida dele, aonde que um dos irmãos fala, não vamos matá-lo não, está vindo ali uns mercadores, vamos vendê-lo. E aí os mercadores levam embora e pronto, e venderam José. A Bíblia diz que José, ele foi levado pelos amalequitas, os ismaelitas, digo eu, que compraram José como escravo e levaram para o Egito. E lá, eles contam uma história, os irmãos agora matam um cabrito, suja aquela túnica com o sangue daquele cabrito e leva para casa e diz para o pai, olha pai, nós achamos essa túnica toda suja de sangue, de repente uma besta fera pegou e levou José e nós não sabemos o que aconteceu. Irmãos, o que eu aprendo nesta palavra, os nossos próprios inimigos estão dentro de casa, está dentro da família, está dentro da igreja, está dentro do ministério. A perseguição estão se levantando contra a tua vida, contra o teu ministério, contra a tua casa, contra a tua família, no trabalho. Estão te perseguindo, estão te colocando num buraco, estão te colocando lá embaixo, estão pisando na tua cabeça. Mas eu quero te dizer uma coisa, que Deus ele tem algo que vai além do que você vê, vai além do que você imagina, que é o propósito glorioso de Deus na sua vida, aleluia. E a Bíblia diz que lá está José, agora como um objeto, um escravo no meio daquelas mercadorias a ser vendida. De repente passa o capitão da guarda de Faraó, que era Potifar. Ele passa e olha, e ele se interessa. Ele não pergunta o preço, ele paga o que o mercador pede por José e o leva para a sua casa. Olha que interessante essa palavra. A Bíblia diz que Potifar levou José para sua casa e chegou lá e falou assim, olha José, você vai tomar conta, você vai fazer tudo que tiver para fazer na minha casa. Mas com o passar do tempo, diz a palavra de Deus, que Potifar percebeu que tudo que José fazia dava certo, tudo que José fazia prosperava, tudo que José tomava conta, as coisas se encaixavam, a ponto que a Bíblia diz que Potifar não sabia dos valores, não sabia do valor de riqueza que ele tinha dentro de casa, e quem sabia era José. Irmãos, olha que situação, José tinha tudo
para ser revoltado. José tinha tudo para ser um ladrão, podia roubar, porque ele estava dentro de uma casa, de uma família rica, onde tinha ouro, onde tinha prata, onde tinha riquezas, muitas, muitas e muitas mesmo. José estava vindo, irmãos, de uma situação ruim, tinha perdido a mãe. Os irmãos tinham lutado contra ele, tentado tirar a vida dele, perseguindo. José tinha tudo para ser revoltado. José tinha tudo para fazer algo errado, roubar uma quantidade em ouro, em prata e ir embora. Mas José não fez isso. Sabe por quê? Porque José tinha temor a Deus. José, ele amava a Deus. José tinha algo dentro dele que tinha brotado através do Espírito Santo. Era por isso que o pai dele amava mais. Era por isso que ele recebeu uma túnica de pele coloridas, destacando a sua obediência, destacando esses valores que estavam dentro dele. Irmão, de repente você está no emprego, numa empresa, e você é tentado. Olha, faz isso. Olha, esconde isso aqui para mim. Olha, minta, fala que eu não estou. Fala que eu não posso. Irmão, de repente você está nessa situação. Você é um José agora, mas Deus está olhando, Deus está te contemplando, Deus sabe do teu coração, Deus sabe do que você está pensando neste momento, e Ele tem um propósito muito grande na tua vida, do mesmo jeito que Ele teve com José, na mesma situação que Ele viu José, Ele está vendo você neste momento. E nos diz a palavra do Senhor que de repente a mulher de Potifar, com certeza uma mulher bonita, atraente, ela começa a olhar para José com olhos diferentes, ao ponto de chegar para José e falar: olha, venha deitar comigo. Ou seja, vamos falar a linguagem de hoje, venha se satisfazer comigo, venha passar uma noite comigo. Irmãos, quantos de nós somos tentados em situações de fraqueza? O inimigo só vai tentar você naquilo que você é fraco. O inimigo só vai pegar você na sua fraqueza. O inimigo só vai te oferecer prato naquilo que você é fraco. E o que nos diz a palavra? Sujeitai-vos a Deus e resisti o diabo, que ele fugirá de vós. Quantos pastores, quantos ministros do Evangelho de Cristo que estão afundados porque não resistiram? Porque não resistiram um prato, porque não resistiram um convite, porque não resistiram um telefonema, porque não resistiram um WhatsApp. Irmão, resistir o diabo, que ele fugirá de vós. José, ele poderia pensar naquele momento: o meu Senhor não está vendo, ninguém está vendo, a minha família, o meu pai, meus irmãos não estão aqui, é uma noite só com essa mulher e pronto, uma delícia, um prazer glorioso. Mas José não pensou assim. Primeira coisa que José pensou em Deus: eu não vou fazer isso, eu não vou pecar contra o meu Deus. Que você entenda o propósito dessa palavra profética, que você entenda que você é um José, que você entenda que Deus, ele tem um propósito. E o propósito, o que é propósito? É intenção. Deus, ele tem um propósito, e antes de Deus criar você, Deus já tinha um propósito. E o propósito de levar você a um ministério, levar você à presidência de uma empresa, levar você à direção de uma empresa. Primeiro ele tem um propósito, e aí ele cria você e coloca naquele propósito. Irmão, não deixa o propósito de Deus fugir pelo meio dos dedos. Não deixa o propósito de Deus ir embora sem você ter uma atitude da parte do Senhor. Deus, ele quer mudar a história da tua vida. De repente você está desesperado, de repente você está triste, abatido, amargurado, oprimido, porque você se envolveu numa situação duvidosa. Mas Deus, ele quer mudar a história da sua vida, e ele vai mudar, e o nome dele vai ser glorificado. Vamos orar ao Senhor. Eterno e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que essa palavra, Senhor, ela traga um respaldo de bênção, de vitória, de mudança, de satisfação e gozo, Senhor, a esta pessoa, Senhor, que está vendo esse vídeo neste momento, e que o teu nome seja glorificado, e que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti
e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.